Boa noite, sejam bem-vindas ao nosso evento Zero Ansiedade. Esse evento que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Para quem ainda não me conhece, eu sou Rosiane Batista, sou professora, psicanalista e consteladora familiar. E eu ensino mulheres comuns, como eu, como você, a eliminar os seus problemas emocionais, encontrando paz e propósito de vida. Eu sou uma pessoa que acredita na mudança que o autoconhecimento pode trazer para a nossa vida. E na aula de hoje eu vou mostrar o plano para você que é mulher, é mãe, esposa, que vem sofrendo com ansiedade, medo, insegurança, depressão, que sofre com aquele sentimento de tristeza constante, vazio existencial, não consegue dominar suas emoções, vive com enxaqueca. Você que não consegue dormir, tem insônia, não é normal. Você que já fez terapia, já tomou remédio, enfim, já tentou de tudo e não conseguiu se liberar das dores emocionais e que gera ansiedade e, consequentemente, a depressão. Esta aula também é para você. E se eu te dissesse que existem técnicas que podem transformar a sua vida de forma definitiva em pouco tempo? Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Mas olha, como era a vida da Elsa antes de aplicar a minha metodologia e se tornar uma nova mulher. Eu já tinha tomado remédio natural para aliviar a ansiedade e a angústia que eu sentia. Já havia feito terapia com psicólogo. Sentia como se eu tivesse a obrigação de agradar e a responsabilidade de fazer tudo sozinho. Isso me deixava sobrecarregada, cansada e eu me sentia desamparada. E agora, olhem como está a vida dela hoje. Eu tive um alívio, tirou um peso tremendo das minhas costas. Aí meu comportamento mudou, eu realizava as coisas com mais leveza, com mais alegria. A vida ficou mais leve, mais suave. Hoje eu tenho uma nova visão, uma nova amplitude de vida. Eu sei que você deve estar pensando isso e realmente parece difícil de acreditar. E se você ainda não acredita, olha como estava o processo de luto da Dona Maria antes e depois de aplicar a minha metodologia. Perdi meu filho. Eu não estava assim, mais assim, querendo viver. Parece que, eu não, que tudo acabou para mim. Eu não dormia. Passava a noite todinha tomando café, fumando cigarro, porque eu não tinha sono. E aquela angústia tão grande assim, aquela gastura tão grande dentro de mim. Todo médico já tinha ido e tomando esses remédios e nada de resultado. Aí depois disso tudo acabou, graças a Deus tudo acabou. Já comecei a pensar tudo positivo. Então eu acho que foi no mesmo dia assim, foi instantâneo aquela cura. Eu só falo que o resultado que eu tive foi aquele lá, não foi outro. Se eu não tivesse passado por aquele processo, eu não sei se eu tinha aguentado não. E se você ainda não acredita, olhe então o vídeo da Giovana. Olha, eu tava numa fase da minha vida que eu tava dando muita crise de ansiedade. Eu tinha perdido o sentido da vida. Eu só dava crise atrás de crise. Eu só sabia ficar triste, chorando. E eu não sabia lidar com os meus sentimentos. Eu não sabia lidar com nada. Tudo para mim era chorar, era entrar para um canto, ficar isolada. Era bem triste, né? Muito triste mesmo. Eu tava no estado da minha vida que eu tava sem norte de tudo. Eu só estava deprimida o tempo todo e dando crise de ansiedade o tempo todo. Como se eu tivesse perdido o brilho da vida. A minha vida, eu, na verdade, nem parece que eu sou aquela Giovana de antigamente. Parece que eu sou outra pessoa. Hoje eu me vejo, hoje eu sou muito feliz, no sentido de sentir felicidade a todo tempo, sabe? De não ficar mais reprimida em situações. Hoje eu consigo lidar melhor com os meus sentimentos. Eu consegui perder 19 quilos. Eu cuido de mim, eu me amo,
Eu me reconheço, hoje eu consigo colocar limites, hoje eu consigo sentir que eu não preciso mais estar dentro de um quarto sozinha, porque tem pessoas que me amam e querem o meu bem. Eu não preciso mais ficar isolada, sabe? Hoje eu me vejo, hoje eu consigo me sentir bem. Eu não tenho mais crise de ansiedade. Desde quando eu comecei o método, acho que eu comecei a colocar em prática. Foi pouquíssimas vezes mesmo que eu dei crise de ansiedade, mas hoje eu não sinto, eu não dou mais crise de ansiedade. Isso para mim é muito importante. Eu consigo ter uma vida saudável com a minha mãe, com o meu pai. Eu me sinto melhor e eu consigo lidar melhor com isso. Eu não fico mais numa situação ruim. Hoje eu consigo identificar que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa feliz e que eu mereço coisas boas na minha vida. Muitas pessoas me perguntam por que eu resolvi ensinar outras mulheres a se libertar dessa ansiedade e resgatar a autoestima. A resposta é simples. O que eu aprendi mudou a minha vida e o meu propósito desde então é transformar o máximo de vidas que eu conseguir. Quero que outras mulheres tenham essa mesma oportunidade. Eu nasci em Formosa, interior de Goiás. Fui criada pela minha mãe, que era dona de casa, e meu pai, pequeno produtor rural. Eu sou a oitava de uma família de 9 irmãos, onde 2 não sobreviveram. O meu pai era uma pessoa comum, mas muito violento. Eu assisti uma vez ele bater na minha irmã com um chicote que tinha tampinhas de garrafa na ponta. Eu deveria ter uns 8 anos quando isso aconteceu. Me lembro de sair dali chorando, correndo, sofrendo muito. As costas dela ficaram todas cortadas e de noite eu fui ajudar, passando remédio, limpando a ferida dela. Não tive como evitar, tinha muita raiva dele e da minha mãe também, que não nos protegia. Era um sentimento de impotência e frustração tão grande, mas eu cresci, estudei, me formei como professora. A minha mãe sempre acreditou que eu deveria ser funcionária pública, pois a nossa vida tinha sido de muita escassez e muitas vezes não tínhamos o que comer em casa. E minha mãe acreditava que a única maneira de não passarmos dificuldades era através do serviço público. Eu trabalhei como professora por muito tempo, fiz faculdade de história, depois eu estudei arte, que era uma grande paixão da minha vida. Aparentemente, eu deveria estar feliz. Havia passado no concurso público, o sonho de muita gente. E fui a primeira da minha família a cursar uma faculdade, numa universidade pública. Havia acabado de me casar, também é o sonho de muita gente, mas eu não estava feliz. Era tomada por um sentimento constante de sofrimento, de tristeza e frustração. Um vazio existencial que eu não sabia explicar. Eu senti até culpa, me senti uma ingrata. Como que eu poderia sofrer tanto sendo que tem tantas pessoas em situações muito piores que a minha? Eu sempre quis ser mãe e tinha decidido ter o meu primeiro filho. E as coisas ficaram muito piores quando ele nasceu. Foi um sofrimento sem fim. Tive depressão pós-parto. Eu sentia tanto medo de não conseguir cuidar dele, e ao mesmo tempo que eu queria abraçar e cuidar, também tinha vontade de fugir, pois eu me sentia incapaz de cuidar de alguém. Eu não sabia nem cuidar de mim. E depois veio então a doença da minha mãe. Minha mãe teve Alzheimer. E eu me senti de novo, impotente diante de uma grande situação da vida. Era muito medo, falta de recurso, dor. Me senti uma completa fracassada. Me senti uma péssima mãe, péssima filha, péssima esposa, péssima profissional. Embora muito inteligente, com a formação necessária, eu não conseguia ter resultados em meus projetos profissionais. Confesso para vocês que eu mesma pensei em desistir de tudo. Parecia que eu não ia conseguir nunca sair daquele buraco. Mas lá no fundo, eu acreditava que era possível mudar. Eu tinha fé e esperança, embora os meus pensamentos estavam muito confusos e não tinha controle sobre minhas emoções. Não tinha força e me vinha muitas vezes sem vontade sequer de sair da cama. No meio de todo esse caos, veio meu segundo filho. Até aqui eu já havia passado por terapia,
tomado várias medicações, diazepam, paroxetina, alprazolam, cloridrato de amitriptilina, fluoxetina, fora aqueles que eram direcionados somente para insônia, como melatonina e zolpidem. Quando eu tomava, me sentia adormecida pelos remédios e quando o médico suspendia, voltava todos os sintomas de novo. Eu me lembro de que a primeira vez que eu tomei remédio, o Heitor, meu filho mais velho, tinha 2 anos. Eu não conseguia ficar acordada para cuidar dele. Eu me lembro de ouvi-lo me chamando bem longe e eu sequer conseguia responder. Era uma sensação horrível. De um lado, eu tinha insônia, não conseguia dormir. Então, estava num nível de exaustão tremenda. Do outro, eu tomava remédio e ficava totalmente ausente da infância do meu filho. Sentia tanta culpa, me achava a pior mãe do mundo. E lá estava eu novamente no médico, desta vez com dores em todo o corpo. Ele disse para eu buscar um reumatologista e investigar uma possível fibromialgia. Essa frase caiu para mim como um estrondo. Chorei por 3 dias. Eu me sentia sozinha, desamparada. Meu marido sequer compreendia por que eu estava chorando. Ninguém compreendia. Somente nós sabemos de nossas dores. Eu estava caminhando em círculo. Tomava remédio, fazia terapia. Depois que o médico suspendia a medicação, os sintomas retornavam novamente. Estava andando para o fundo do poço. E foi quando eu decidi mudar minha vida. Precisava mudar essa situação. Por mim e pelos meus filhos. Eu precisava ter saúde para cuidar deles. Não podia mais assistir minha vida no fundo do poço. Comecei uma busca por uma cura das minhas dores, que eram insuportáveis. E eu queria mais. Queria realizar meus sonhos. Queria estar em paz com minha família. Queria me sentir segura, independente do que eu fizesse. Eu queria encontrar um relacionamento de troca saudável. Então, eu comecei a estudar. Nessa parte, eu acredito ter sido guiada por uma força maior. Eu tive vários sinais de que eu estava no caminho certo. Existe uma força maior que nos conduz para a solução. Seja qual for a sua crença, só precisamos confiar e entregar ao processo com coragem. Sempre acreditei que o conhecimento é capaz de mudar as coisas. Este processo de pesquisa não foi fácil, foi longo. Dentro destas pesquisas, eu descobri que muitas das coisas que eu sentia tinha relação com minha infância dolorosa. Isso só aumentou a minha raiva. A raiva que eu tinha dos meus pais. Com o estudo das constelações familiares, eu compreendi que o sentimento que eu tinha em relação aos meus pais podia bloquear áreas da minha vida. Então, eu precisava ressignificar cada uma daquelas dores que eu senti lá atrás. E isso acabou contribuindo, porque cada uma daquelas dores que eu senti lá atrás acabou servindo de combustível para que eu estivesse aqui hoje. Hoje eu consigo olhar para o meu passado e ter uma completa gratidão pela minha história. Consigo ver beleza até mesmo naquelas dores. Eu continuei estudando e aperfeiçoando, entendendo cada passo a passo como tudo realmente funcionava na prática, testando em mim mesmo. Foi meu próprio laboratório. E depois de algum tempo, muito esforço e sofrimento, eu consegui desenvolver o meu método e perceber que ele realmente funcionava. No começo, queria só me curar, mas percebi que eu poderia ajudar as outras pessoas. Este método me trouxe controle emocional, tornou possível que eu enxergasse a vida de uma maneira mais positiva, permitiu que eu pudesse sonhar, ter de volta a alegria de viver e realizar os meus sonhos. Mas, gente, eu preciso dizer a vocês, eu demorei muito, mas muito tempo para entender tudo isso, para me libertar de todas essas dores emocionais, encontrar paz e propósito de vida. Eu tinha muito medo e naquela época eu não sabia nem por onde começar. Mas eu entendi que o meu propósito de vida é ajudar mulheres a diminuir sua ansiedade, seus traumas e emoções que geram sofrimento. E ensinar vocês a encontrar paz e alegria que está aí dentro, mas ficou no meio do caminho, para que vocês não precisem mais passar por tudo que eu passei. Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo? Porque hoje eu vou mostrar para vocês 5 estratégias simples para você começar a aplicar a mudança hoje na sua vida.
Mas, primeiro, eu preciso dizer que o autoconhecimento é um recurso importantíssimo para encontrar o sucesso na sua vida. Nada na vida pode dar certo enquanto eu não olhar para dentro e curar aquilo que me traz sofrimento. Todas as questões pelo qual passamos estão relacionadas com as memórias que tivemos durante a infância e estamos projetando no externo. Uma pesquisa recente destacou que apenas 15% da população declarou possuir autoconhecimento, sendo um ponto que os demais afirmam precisar evoluir e aprender sobre si mesmos. Com base nestes números, nós podemos ver que não é tão fácil quanto parece essa jornada de desenvolvimento pessoal por conta própria. Por isso, precisamos de um direcionamento. Então, vamos lá para a parte prática, porque eu vou te ensinar o plano para ter esse direcionamento a partir de agora, com 5 estratégias que eu te falei antes. A estratégia número 1: tomar conhecimento de que existe um problema. Ninguém consegue mudar aquilo que não conhece. Muitas pessoas ficam presas em ciclos onde os fatos ruins se repetem e ela acredita que estão passando por isso porque existe um merecimento, uma punição divina. Parece que é uma boa pessoa e, por mais que tente, não consegue superar o que está passando. Às vezes tem todo o conhecimento necessário, mas não consegue fazer as coisas acontecerem. Acaba achando que é coisa de Deus ou que existe uma força do destino do qual você não tem controle e que o coloca em situação de sofrimento. Aqui eu quero dizer que você é um ser divino, merece ser feliz. E se isso ainda não aconteceu, é porque você não havia descoberto a técnica certa para isso. Mas você não está aqui por acaso. Isso prova que já está pronto para dar o primeiro passo. Quando você conhece a sua dificuldade, aquilo que está tirando a sua paz, te deixando ansiosa e angustiada, você pode realizar a transformação necessária. A cura é um processo que vem de dentro, mas para trazer a cura é necessário reconhecer o problema. Por exemplo, eu fui ao médico uma vez com sintoma de enxaqueca e insônia, e o médico me diagnosticou com depressão. Eu nunca poderia imaginar que eu estava com depressão, pois eu fazia tudo que uma pessoa normal fazia. Para saber o que realmente temos, é necessário conhecimento. Como é possível modificar alguma coisa que sequer sabemos que existe? Por isso, o autoconhecimento não é tão simples. Às vezes, passamos a vida toda tentando compreender por que determinada coisa acontece conosco, sem saber as raízes e sem conhecimento necessário para a mudança. Somente quando reconhecemos, podemos buscar a solução. Para ter esse conhecimento, é importante ver estudos de caso como o seu, entender como estes mecanismos funcionam e, com base nisso, você consegue perceber: nossa, isso acontece comigo. Agora vamos para a estratégia número 2: compreender as resistências. As resistências são mecanismos de defesa da mente. Ela está tão acostumada com seu comportamento de determinada maneira que, quando percebe que você está fazendo algo diferente, ela realiza uma série de manobras e coisas para te retornar ao local de origem. E pode ser várias coisas mesmo. Por exemplo, uma crise de ansiedade que acontece antes da atitude que você desejava tomar. Por exemplo, você decide realizar um grande sonho e decide fazer o primeiro passo nessa direção. Abrir uma confeitaria, por exemplo. Aí aparece uma crise de ansiedade. As pessoas começam a falar de problemas sobre e você acaba desistindo. Às vezes, a resistência traz sintomas físicos também, como, por exemplo, uma crise de enxaqueca, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, pode acontecer também. Estratégia número 3. Agora que eu tenho conhecimento, consciência de que tenho problema, eu preciso de uma estratégia para resolver. É aqui que entram as técnicas. Existem técnicas que, aplicada à emoção, trazem grande alívio. Em nossa infância, passamos por situações traumáticas, medos, inseguranças, tristezas, frustrações, sentimento de abandono e outras várias coisas. Como criança, não conseguimos elaborar essas emoções. Para onde elas vão? Elas ficam guardadas numa caixinha chamada inconsciente.
Vez ou outra, quando nós assistimos algo que nos lembra aquela emoção, vem com toda a força em formato de crise de ansiedade e até de pânico. Então, o ideal é usar uma técnica para limpar essa emoção que está escondida aí. Vou trazer aqui um exemplo de uma moça que eu atendi, que estava sofrendo com crise de pânico. Ela disse que já havia tomado remédio, estava fazendo acompanhamento com um psiquiatra e me mandou esta mensagem. No final dessa aula, nós vamos fazer uma técnica. Fique até o final, hein? Estratégia número 4. Conhecer os movimentos da sua alma. Alma é o termo que o Jung utilizou para definir o conjunto psíquico que engloba a nossa consciência e a inconsciência. Quando decidimos olhar para dentro e curar nossas feridas, ouvimos os sinais da alma de maneira mais forte, escutamos a nossa versão mais verdadeira de maneira intuitiva. Assim, acessamos uma parte que já está em nós, um movimento silencioso que nos guia para aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida. A ansiedade impede que nós acessamos essa força natural. A ansiedade é um excesso de energia psíquica, como emoções que tivemos que esconder por medo, por insegurança, os desejos que sempre quisemos e não conseguimos realizar, também geram ansiedade. Então, quando eu reconheço, utilizo as técnicas certas, eu consigo silenciar minha mente e acessar o movimento natural da alma, que já está em você, mas você não consegue ouvir porque sua mente está muito barulhenta, tentando externalizar as suas dores. Mas ela existe e está aí, te dizendo o caminho, e você precisa saber como utilizá-la para ter a vida do significado, a vida de preenchimento que você sempre sonhou. Estratégia número 5, criar um roteiro e seguir independente de qualquer coisa. Quando você tomou conhecimento de seus problemas, observou suas resistências, utilizou as técnicas certas, escutou a voz da sua alma, agora é só confiar e seguir na direção do que faz sentido para você. Este movimento em direção ao que queremos é uma cura da depressão. Sugiro que você adote um caderno, uma agenda e liste passos bem definidos em direção ao que você quer. Por exemplo, quer aprender a tocar um instrumento? Gosta muito de música e percebi que quando os meus filhos nasceram, ou quando eu me casei, deixei de lado esse sonho. Então, o primeiro passo é visitar as escolas de música disponíveis em sua cidade, sondar valores, metodologias. Mas coloque certinho na agenda o dia e a hora que você vai fazer isso. Este passo por si só vai te dar um ânimo tão grande, você vai se sentir pertencente, vai se sentir feliz somente com isso. Uma aula experimental e se permita viver isso. Você já sabe das resistências. Então, mesmo que no dia tudo der errado, você vai sentir preguiça, ansiedade, pensamentos sabotadores. Você vai conseguir. Assim mesmo. Quem aí já tentou realizar alguma coisa e sentiu que tudo deu errado no dia? Coloca aí no chat, que eu quero saber. Ok, agora você deve estar pensando, mas qual o primeiro passo? O que eu devo fazer agora? Por onde eu devo começar? Vou conseguir sozinha? E é isso, por isso que eu estou aqui, para te mostrar agora o passo a passo. Cada uma de vocês que está aqui hoje tem passado por uma dificuldade diferente. Algumas de vocês sofrem de ansiedade ou têm depressão, algumas vivem à base de remédio, outras estão superando um luto de um ente querido ou fim de um relacionamento de longa data. Isso foi o que vocês me contaram lá na pesquisa. E aí, com isso, surgem outros problemas. Será que eu vou conseguir sem terapia? É possível sem tomar remédio? Como eu vou fazer isso tudo sozinha? Eu tenho medo de não conseguir e me frustrar mais ainda. E para vocês, parar de ter essas inseguranças, eu vou mostrar aqui o passo a passo que tenho certeza que vai transformar a vida de cada uma que está me assistindo neste momento. Peguem papel e caneta e vamos lá. Anota, viu? Passo número 1. Tudo começa em você.
Quero dizer aqui que a vida que você tem hoje tem relação com as questões que você não conhece de si mesma. Os comportamentos são os resultados de emoções que foram geradas em sua infância. Então, é necessário trabalhar essas emoções para que você possa tomar decisões compatíveis com o estado emocional de autoestima e segurança que você merece. Por exemplo, se uma mulher passou por uma situação de abuso, maus tratos na infância, na vida adulta será muito difícil para ela conseguir ser uma pessoa de valor, se enxergar com autoestima para realizar seus sonhos. Isso gera um conjunto de comportamentos compatíveis. Por exemplo, procrastinação, desiste dos projetos, desânimo no decorrer do processo, vários comportamentos que nada mais são do que o resultado das suas emoções mal resolvidas, que aparecem como sintomas em seu comportamento. Passo número 2, fazer as pazes com suas origens. Você sabia que os pais possuem importância significativa em nossas vidas? É com base na maneira como enxergamos é que o construímos a nossa psique. Se não enxergamos de maneira positiva, podemos trazer consequências autossabotadoras. São dois modelos que utilizamos na nossa construção de personalidade quando crianças. Dessa maneira, na falta de um deles, ou se o percebemos de maneira negativa, construímos em nós mesmos coisas com estas referências. Por exemplo, tudo o que vejo em meus pais trata-se de uma projeção. É um espelho. Só é possível ver no outro aquilo que há dentro de mim. Nós somos 50% pai e 50% mãe. Desta maneira, eu preciso ressignificar as memórias de fracasso, de derrota ou de incapacidade, como você enxergou os seus pais, para não repetir isso em sua vida futura, através do mecanismo chamado lealdade. Observe se você não está repetindo algo que sua mãe fez através dos relacionamentos, comportamentos ou até mesmo doenças. Passo número 3, respeitar os movimentos da alma. A alma é a nossa parte mais íntima e divina. Ela sabe de tudo, antes mesmo de nossa mente. Ela nos sinaliza caminho e as coisas que necessitamos passar. Mas nós, mulheres, estamos fora do nosso lugar, fora do nosso eixo. Desta maneira, ficamos com nossas habilidades naturais comprometidas, que é a intuição. As mulheres de hoje estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, esquecendo de ouvir sua voz interna, que é uma sabedoria arcaica. Já veio de fábrica. Quando você vai para o seu lugar, este caminho fica muito mais fácil. Você é intuitiva. E a intuição é uma força do feminino. Mas a mulher só pode acessá-la, sem engano, quando está curada de todas as suas dores. Passo número 4, dominar os relacionamentos. Você sabia que existem dinâmicas ocultas que estão por trás dos relacionamentos? Eu vou ensinar vocês a como usar as leis sistêmicas para melhorar o seu relacionamento. Dinâmicas quer dizer que trata-se de uma situação envolvendo mais de uma pessoa. De acordo com o comportamento de um, atrai o outro que seja compatível. Por exemplo, Jung observou que existe energia masculina e feminina. Ele chamou de ânima, o que é feminino, e de ânimos, o que é masculino. Essa energia direciona o comportamento das pessoas. Mulheres que estão na esfera masculina tendem a atrair um homem que está na esfera feminina, sem atitude, que não toma decisões, que acaba colaborando para que elas fiquem sobrecarregadas e se sintam desamparadas. Por que tendemos a buscar por aquilo que nos falta? Estamos sempre em busca de completude, como se houvesse uma dinâmica oculta, que quando você se comporta de determinada maneira, você interage com um certo perfil de pessoa. Não saber como se portar, não saber como se relacionar, não saber as dinâmicas, fica preso num ciclo, onde termina um relacionamento e encontra outro no mesmo perfil. Enquanto ela não compreende que ela tem uma postura e um lugar, as coisas não mudam. A mudança ocorre de dentro para fora e acaba ficando decepcionada e frustrada, se fechando para os relacionamentos.
Então vamos lá, vamos fazer uma técnica. Peço que coloquem um fone de ouvido, fechem os olhos, fiquem em um lugar reservado. Este é um momento íntimo de você com você mesmo. Então vamos lá? Feche os olhos, respire fundo, respire bem fundo. Respire fundo mais uma vez. Agora se visualize em um lugar lindo da natureza. Uma árvore diante, uma relva verde macia. E você ali, pisando. Se preferir, pode ficar descalça. O vento sopra no seu rosto. Sinta mais uma vez o vento soprando neste seu rosto. Agora traga à sua frente a imagem da sua mãe. O que você sente? Como você a enxerga? Observe todos os pensamentos que você teve em relação a ela. Todos os julgamentos, críticas e as vezes que você a julgou incapaz. Observe estes pensamentos. Olhe para ela. Veja se você também não possui a maioria desses julgamentos que atribuiu a ela. Veja bem se isso tudo também não existe dentro de você. Respire fundo mais uma vez. Olhe para esta mulher e diga: Mãe, sinto muito por todas as vezes que eu te julguei. Eu não tinha esse direito. Eu sou a pequena, você é a grande. Eu não tinha condição de te julgar. Eu percebo que aquilo que eu vi em você também existe dentro de mim, pois eu sou 50% você. Então eu te acolho em meu coração e aceito a mim como uma parte de sua história, da minha avó e sucessivamente de todas as mulheres que sofreram e trouxeram grandes dores. Agora, solta. Solta todas essas dores que não te pertencem e veja elas se materializarem em sua frente, em uma caixa. Entregue para sua mãe e diga: isso é seu, não meu. Sinto muito pelo seu destino difícil, mas eu o respeito exatamente como foi. Olhe no fundo desta mulher. Observe a força que ela teve em passar por tudo isso. Diga a ela: eu tomo de você toda esta coragem e força para seguir a minha vida. Mas as suas dores eu as deixo com você. Eu terei que passar pelas minhas também. Em honra e respeito ao seu destino, eu serei muito feliz. Mas seguirei minha vida de maneira diferente. Eu vejo você. Eu a acolho em meu coração. Agora, entregue para ela aquilo que você carregou por amor a ela, e vire as costas para ser feliz à sua maneira, com a certeza de que ela sempre vai estar lá, mas que você já cresceu para seguir a sua própria vida. Gratidão eterna, querida mãe. Respire fundo. Vamos voltando bem devagar. Assim que se sentirem prontas, podem abrir os olhos. Me diga, como estão se sentindo? Coloque aqui no chat se percebeu alguma coisa diferente, se sentiu algo, ou se teve alguma percepção. Então, hoje eu te mostrei aqui as 5 estratégias para você conseguir dar os primeiros passos para se libertar de suas dores emocionais, encontrando paz e propósito. Além de um passo a passo, onde eu tentei englobar tudo o que eu ensino para as minhas alunas
na minha formação, o Despertar de Sua Divindade. E ainda usei essa técnica para te auxiliar. E tudo isso sem terapia, sem tomar remédio, sem consultas caras todo mês, sem perder noites de sono e sem acabar relacionamento e até mesmo sem perder a sua família. Mas agora eu gostaria de continuar falando sobre essa mudança com vocês. E quero ajudar cada uma de vocês a se libertar da ansiedade e resgatar sua autoestima. Mas esse é o máximo de conteúdo que eu consigo ensinar nessa aula. Agora, se você quer acelerar o seu processo, se você tem urgência para resolver aquilo que te aflige dia após dia, eu tenho uma oportunidade para você. Eu tenho uma oferta para te fazer. Eu estou prestes a abrir as inscrições para a minha próxima turma do DSD, que é o Despertar de Sua Divindade. E o que é o Despertar de Sua Divindade? Nele, eu transformo sua vida. Eu literalmente pego na sua mão e te conduzo ao caminho onde você se liberta do sofrimento emocional, traumas, medos e insegurança de uma vez por todas e se encontre com a parte sagrada e feminina, respeitando o que é natural em você. E para quem é este método? Para quem tem depressão, para quem tem um sentimento permanente de frustração, para você que sofre de ansiedade, para você que tem um vazio existencial e para quem já está cansada de fazer demais e receber de menos, seja no seu trabalho ou em seus relacionamentos. Para quem quer viver uma vida de espiritualidade através de uma cura interna. Para quem gostaria de ter uma vida de realização. Para quem se sente presa a várias questões traumáticas de sua história e gostaria de se libertar disso. E para quem não é? Para quem está satisfeita com a vida que tem ou não está decidida a mudar a sua vida. Se você se encaixa neste tipo de pessoa, o programa DSD não é para você. E o que tem dentro desse método, Despertar de Sua Divindade? Tem um curso gravado com todo esse passo a passo que eu mostrei para você aqui hoje, mas de uma forma muito mais aprofundada, com as técnicas específicas para você curar as suas dores. E por que eu entrego um curso gravado? Porque muitas de vocês que estão aqui hoje me assistindo, conforme disseram na pesquisa, têm uma vida corrida, com trabalho, marido, filhos, e além do trabalho, tem outros afazeres depois do expediente. Grande parte do curso você consegue apenas colocar um fone de ouvido e me escutar enquanto realiza outras tarefas do dia a dia, como lavar uma louça, por exemplo. Então, eu não poderia exigir você comigo numa aula ao vivo, pois entendo a sua rotina. Por isso, o curso é gravado. O acesso à plataforma é imediato e eu vou entregar a vocês um módulo por semana, sendo que as primeiras aulas vão estar disponíveis já neste primeiro fim de semana. O segundo item da formação é uma comunidade de alunos. E para quem serve essa comunidade? Qual a finalidade dela? A comunidade é exclusiva para alunas e lá vocês podem conversar livremente sobre qualquer assunto, expor suas dificuldades e pedir opiniões. Gente, não tem preço você poder conversar com pessoas que estão passando pela mesma situação que você. É tão bom sentir compreendida. Além disso, eu pessoalmente tiro um tempo todos os dias para responder as dúvidas lá dentro. A comunidade funciona 24 horas por dia, em 7 dias por semana. Lá, o ambiente é certo para você não se sentir sozinha. Foi preparada exatamente para isso. E caso você tenha alguma dúvida mais aprofundada, ou que prefere não colocar na comunidade, todos os meses, uma vez por mês, teremos uma aula de consultoria online em grupo comigo.
onde eu vou responder as perguntas de vocês e vamos conversar sobre seus problemas por 1 hora e 30 minutos. E lá eu vou poder te ajudar, encurtar todo o seu processo para ter uma vida mais feliz. E para você que não tem muita familiaridade com a tecnologia e tem medo de não saber usar, não sabe ou acha que não vai saber acessar as aulas, ou a comunidade, ou os grupos de consultoria, calma, fica bem tranquila. Minha equipe de suporte está aqui para te ajudar com qualquer uma dessas dificuldades que eu citei ou outra qualquer que aparecer no decorrer do caminho. Nosso atendimento é 24 horas. Então, todo tipo de problema você pode entrar em contato e escolher se quer resolver por e-mail ou pelo WhatsApp. Fica a seu critério. Além disso, eu tenho um presente mega especial que eu preparei apenas para essa turma. É o que eu chamo de acelerador de resultados. Eu estou aqui realmente para te ajudar a transformar a sua vida e acho que esse presente que separei vai te ajudar muito com isso. Para as 10 primeiras inscritas nesta turma, isso é válido somente para esta turma e para as 10 primeiras inscritas, vai ter direito a uma sessão de análise para saber a raiz da sua ansiedade. Comigo, só este presente custa R$ 497. Agora que você já sabe o que esperar, deve estar pensando, quanto vale tudo isso? Aí eu te pergunto, quanto custa ver a sua vida indo embora e você infeliz? Quanto custa você sair de uma depressão? Quanto custa para você se livrar da insônia? Quanto custa você não ter mais crise de pânico? Quanto custa você não ter mais aquele sentimento de angústia que nunca acaba? Quanto custa para você parar de viver a vida à base de remédio? Quanto custa para você finalmente sentir paz interior e poder finalmente encerrar aquele processo de luto doloroso? Quanto custa para você superar o fim daquele relacionamento? Enfim, quanto custa a sua saúde física e mental? Quanto vale tudo isso para você que está aí do outro lado da tela? Como eu disse para você, só a minha análise custa R$ 497. E eu sei que se você está aqui hoje, você realmente quer ver uma mudança na sua vida e precisa de ajuda para isso. Precisa do direcionamento certo para conseguir superar esses desafios e ter o controle da sua vida novamente. Eu já estive no seu lugar e eu não sabia como e por onde começar. Mas, para você, eu quero que seja diferente. Por isso, hoje, eu vou te entregar o acesso ao meu método completo, mais o acesso à comunidade, mais a consultoria em grupo, uma vez por mês, mais uma sessão de análise, tudo isso pelo período de 1 ano, por apenas R$ 897. Ou 12 parcelas de R$ 89,54. Tá caro para você? Vamos ser bem sinceros, tá caro? Mas, pensando em você e realmente quer uma mudança na sua vida em 2025, eu vou fazer algo ainda melhor por você. A abertura das inscrições começa em alguns minutos. E para todas as alunas que se inscreverem nesta turma, eu vou dar mais R$ 200 de desconto no valor final que disse para vocês. Só esse valor no desconto já é o valor médio de 1 hora numa sessão de terapia. E dependendo do estado, é muito mais do que isso. Então, o acesso ao método que eu criei, mais os bônus, mais o presente exclusivo que separei para vocês, vai custar 12 parcelas de R$ 56,57. Ou seja, R$ 1,49 por dia. Com este valor, você não toma nem um cafezinho. Você acha que o fim do seu sofrimento emocional não vale mais do que isso?
Eu literalmente estou pagando para você se juntar a mim nessa jornada de autoconhecimento e transformação na sua vida. Se você quer de verdade sair de uma situação difícil que vem passando, seja lá qual for o motivo que faz você perder o sono e não conseguir ter uma vida próspera, eu quero te ajudar com isso. E essa é a melhor oportunidade que você tem para começar este ano de 2025 com o pé direito, com espírito de renovação e mudança. Agora sim, gente, com tudo isso que eu disse, na aula de hoje vocês têm duas escolhas: se libertar da ansiedade, encontrar com sua divindade, vivendo em paz e harmonia com as pessoas que você ama, tomando de volta o controle da sua vida, ou seguir tentando fazer terapias, tomando remédios ou usando outros métodos que sempre te levam para o mesmo lugar que estava no início e viver neste looping de dor e sofrimento. A escolha é sua. Ah, mas se eu não gostar? Nós temos uma coisa que se chama garantia incondicional. Dentro de um prazo de 30 dias, se você não estiver satisfeita por qualquer motivo, você solicita o reembolso e eu te devolvo todo o seu dinheiro sem pergunta nenhuma. E por que eu faço isso? Porque eu confio de verdade no método e na mudança que ele pode trazer para a sua vida, se você fizer tudo o que eu ensino lá dentro. E para você que chegou até aqui agora, e eu tenho um aviso muito importante. O valor promocional é de R$ 547 ou 12 parcelas, R$ 56,57 para todas as alunas desta turma. Mas o presente adicional da sessão de análise comigo vai ser apenas para as 10 primeiras que se inscreverem, ok? E como eu garanto que vou ter direito a essa sessão? Eu vou liberar o link para as inscrições aqui nos comentários fixados. Assim que terminar a nossa aula de hoje, e também vai estar disponível na minha bio do Instagram e nos nossos grupos de WhatsApp. Então, assim que encerrar a aula, corra e faça a sua inscrição o mais rápido possível para garantir esse presente. Tenho certeza que vai ajudar e muito no seu processo. Eu espero que tenha feito bom proveito do conteúdo que eu preparei para vocês aqui hoje. Desejo a todas uma boa noite. Comece já a mudança que você gostaria de ser. Vamos construir juntas a vida dos seus sonhos. Lembrando que o link para a inscrição do método Despertar de Sua Divindade vai estar fixado aqui nos comentários, na bio, no meu Instagram e nos nossos grupos de WhatsApp. Uma boa noite a todas e fiquem com Deus. Não se esqueçam que você é um ser divino. Resgate então a sua divindade.